pela FC Series. Vamos começar com as notícias do São Paulo, então? O Felipe Cury está por lá e está acompanhando o tricolor paulista. Fala, galera do Troca de Passes. Está terminando essa pré-temporada do São Paulo em solo americano. A equipe realizou o último treino aqui em Orlando na manhã deste sábado e viajou para Fort Lauderdale. Fica mais ou menos 2h30, 3 horas de carro daqui de Orlando. E é em Fort Lauderdale que o São Paulo vai enfrentar amanhã o Flamengo às 5 horas da tarde, é claro, com transmissão ao vivo no Sport TV. Nesse último treino, o técnico Luiz Ubeldia escalou o São Paulo que enfrenta o Flamengo. Esse São Paulo terá Jandrei no gol, Igor Vinícius na direita, Juan e também o Alan Franco formando a dupla de zaga e o Enzo Dias na esquerda. No meio de campo, Pablo Maia, Alisson e Oscar. Lucas na direita, Ferreirinha na esquerda e o Caleri ali no comando do ataque São Paulino. Esse é o São Paulo que começa o jogo contra o Flamengo. Depois do treino, na manhã deste sábado, a gente conversou com o Alan Franco. Foi um dos destaques do São Paulo na última temporada. Ele falou a respeito dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos aqui em solo americano e falou também um pouco a respeito dessa partida contra o Flamengo. Vamos acompanhar um trechinho? A gente sabe que mesmo o Cruzeiro, o Flamengo são um time muito bom, tem jogadores bons, então a gente espera competir e fazer o melhor para ter um bom resultado. Foi uma temporada muito boa, a pré-temporada, a preparação também para a gente foi muito boa, se preparou bem, agora tivemos um amistoso com o Cruzeiro. Foi bom para todo o grupo e a verdade é que a gente se continua preparando para o que vem do resto da temporada. Os jogadores que viajaram ao Brasil para a estreia no Campeonato Paulista na segunda-feira já chegaram em solo brasileiro. A gente lembra que o Luiz Gustavo teve uma fratura no quarto dedo do pé esquerdo, vai ter que parar ali de 30 a 40 dias. Ele segue fazendo fisioterapia aqui nos Estados Unidos, viaja de volta com o elenco São Paulino na segunda-feira, depois do jogo contra o Flamengo. Tá certo, pessoal? Um abraço para vocês, uma ótima sequência de programa por aí. Vamos ouvir então também as informações do Flamengo. É a Duda Dal Ponte, quem está acompanhando o Rubro Negro, traz informações também para a gente. Chegou o Interloop, o novo programa de pontos do Inter com vantagens. Oi pessoal, muito boa noite para todo mundo que acompanha o Troca de Passes. Estamos aqui em frente ao hotel em que o Flamengo está hospedado em Fort Lauderdale, cidade que fica próxima a Miami. É aqui que amanhã o Flamengo vai enfrentar o São Paulo em um amistoso pela FC Series no estádio do Inter Miami, que fica a 8 quilômetros aqui do hotel. O hotel do Flamengo é do ladinho do hotel do São Paulo. Amanhã essa partida é às 3 da tarde no horário local e às 5 da tarde no horário de Brasília e vai ter transmissão do Sport TV. Hoje, o Flamengo terminou a preparação lá em Gainesville, cidade que fica próxima a Orlando. Por lá foram 8 dias de treinamentos. A gente pôde acompanhar 3 treinos inteiros e alguns aquecimentos também. Enquanto a imprensa estava presente, o técnico Felipe Luiz não montou nenhum time, uma provável escalação para enfrentar o São Paulo amanhã. Então a gente tem algumas dúvidas pelo que a gente viu do final da temporada passada e também desse começo de pré-temporada aqui nos Estados Unidos. A principal delas está na zaga, porque o zagueiro Léo Pereira foi liberado para voltar ao Brasil para resolver problemas pessoais. Ele teve uma perda na família. E aí a dúvida é se o Carbone, um zagueiro da base que veio junto com o elenco principal para essa pré-temporada, vai ser o titular, ou se o Felipe Luiz vai colocar o Alexandro, lateral esquerdo, improvisado na zaga. Essa é uma opção. Na entrevista coletiva que o Alexandro deu aqui nos Estados Unidos, ele falou que o técnico Felipe Luiz já conversou com ele para ele fazer essa posição durante a temporada, em alguns momentos, porque nesse momento o Flamengo está no mercado em busca de um zagueiro por conta da saída do Fabrício Bruno. Mas enquanto não contrata ninguém, o Alexandro pode ser uma opção. Outra dúvida também é no meio de campo, porque o Arrascaeta está fazendo uma programação individualizada aqui nos Estados Unidos. Ele fez cirurgia no joelho direito no ano passado, então ele ainda está fazendo uma programação individual, fazendo alguns treinos coletivos e algumas atividades separadas também. Ele não vai para o jogo amanhã, ele confirmou também em entrevista coletiva, disse que ainda está se preparando para ficar 100%. E a ideia é que ele jogue a Supercopa do Brasil, que é no dia 2 de fevereiro contra o Botafogo. Bom, no lugar do Arrascaeta, a gente imagina pela temporada passada que o Alcaraz seja o titular. E aí, pelo que a gente viu nos treinos, como ele separou os grupos em algumas atividades, a gente também imagina que o ataque seja com Bruno Henrique e Luiz Araújo. Mas claro que são muitas dúvidas, isso não é uma confirmação. O que a gente tem de confirmação é que o Felipe Luiz vai rodar muito o elenco, porque é o primeiro jogo do elenco principal nessa temporada. Então a ideia é que ele dê minutagem para todo mundo. Essa é a expectativa, pessoal. Um abraço para todo mundo e bom programa por aí. Tchau, tchau. Obrigada, Duda. Valeu pelas informações do Flamengo. Amanhã, então, às 5 da tarde, aqui, transmissão do Sport TV, tem esse São Paulo e Flamengo. E a gente já está começando aqui a resenha nos bastidores, mas com indicações, algumas indicações de time. O São Paulo a gente já viu contra o Cruzeiro, né? Algumas
indicações do Zubeldia, mas ali ainda treinando com 2 times, fez muitas mudanças ao longo do amistoso. Agora parece um time mais próximo do que deve ser a equipe titular da temporada, né? Com as principais opções, começando esse amistoso contra o Flamengo amanhã. Pois eu até falei sobre isso semana passada aqui no Seleção, que eu acho muito difícil o encaixe Oscar, Lucas e Luciano ao mesmo tempo em campo, pela questão do equilíbrio defensivo do time. Com a bola, eles têm qualidade, eles vão se encontrar e o Zubeldia pode criar um formato em que eles vão ocupar espaços diferentes e ao mesmo tempo se conectarem em campo. Agora, na hora de defender, Luciano marcando lateral, Oscar marcando lateral, ou um dos dois fazendo isso, seria, no meu ver, bem complicado, acho que o Ferreirinha está mais habituado a fazer esse papel. A tendência é a gente ter, pelo menos nesse início de ano, o Lucas partindo da direita, o Oscar centralizado, o Ferreirinha partindo da esquerda e o Caleri sendo o centroavante. Outro ponto que me chama a atenção é a defesa. Alan Franco, como titular, foi o melhor zagueiro do São Paulo no ano passado. O Juan Tressoldi, que é formado pelo Grêmio, estava no futebol italiano, terminou muito bem a temporada no passado com o São Paulo, e o Arboleda mal. Então o Zubeldia mostrou que entendeu isso e dá essa oportunidade aí nesse primeiro grande teste contra o Flamengo com o Juan na zaga titular. O Ferreirinha foi muito bem no primeiro tempo, né, daquele jogo. Foi o melhor de São Paulo para mim. Contra o Cruzeiro. E aí o time até melhora no segundo tempo, mas talvez com ele ficasse ainda melhor, né? E aí acho que talvez seja essa indicação do Zubeldia já num segundo jogo, mas ainda a gente vai repetir muitas vezes isso, né? Início de temporada, amistoso, começo de trabalho, né? E não tem como fugir disso, né? É bem o início, lógico que ele começa a tentar esboçar para ver como que vai reagir. Tem uma questão que é a questão de lesão do Ferreirinha, né? Precisa de uma base muito boa, de um controle dessas cargas, como que vai o corpo dele responder. Então é importante construir uma carga importante, porque o que ele traz de característica, ele pode muito mais hoje correr atrás de lateral para dar esse equilíbrio, ajudando os volantes e o lateral da sua frente. Só que o que ele acrescenta para você também com a bola na frente é espetacular. E com isso o São Paulo vai ganhar em posse de bola com o Oscar. Que pela maneira do Oscar jogar, não acredito que ele vai ter grandes dificuldades nem físicas, nem nada para se readaptar ao futebol brasileiro. Mas essa questão de jogar o Luciano, que em alguns momentos vai acontecer, porque o Ferreirinha também não vai conseguir jogar uma sequência, o Lucas não vai conseguir. De que maneira ele vai conseguir equilibrar esse time do São Paulo do meio para frente, que tem talentos, né? É um time forte, mas ele vai precisar realmente desse equilíbrio. O Flamengo, tudo aquilo que ele busca, a gente acaba tendo uma expectativa muito grande, porque é um jogo propositivo, aquele jogo leve para frente que a gente já viu no final do ano passado com muito talento. Então, é um time, sim, talentoso e já é algo para você ver, para você desfrutar um pouquinho, mas é óbvio que esse início ainda a gente está muito longe de ver e, de repente, aquilo que vai acontecer e, ao mesmo tempo, colocar uma expectativa muito grande ou você querer, de repente, sacramentar algo que vai ser definido, decidido numa partida dessa. Para o Felipe Luiz é uma questão também, Coutinho, porque é o primeiro jogo ali da temporada, ainda um amistoso, mas o Flamengo no dia 2 de fevereiro já tem uma partida, uma decisão para disputar, né? Falamos há pouco do Botafogo, tem a decisão da Supercopa do Brasil contra o Botafogo. Então, ao mesmo tempo, tem a preocupação clínica, médica, né? Física, por exemplo, do Arrascaeta está sendo preparado talvez para essa partida, e aí não disputa esses amistosos, mas também de preparando o time, né? A gente não tem indicações, como a Duda disse ali, do time titular pelos treinos, tem uma aposta dos nossos amigos do GE. Globo com Wesley, Léo Ortiz, Carbone ou o Ayrton Lucas e o Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Alcaraz, ou Michael, e Gerson, Bruno Henrique e Luiz Araújo. Não tem ainda, o Juninho foi contratado agora para ser o centroavante, mas fica no Rio de Janeiro aguardando o retorno. Está tentando encontrar, né, ter esse time titular, mas também poupar os seus jogadores para o início, de fato, da temporada dos jogos para valer, né? Agora é a hora da continuidade, né? O Felipe assume o Flamengo ali no início de outubro e consegue fazer um final de ano muito bom. O Flamengo joga muito bem a maioria dos jogos ali da reta final, inclusive é campeão da Copa do Brasil com muito merecimento, vencendo o Galo nos 2 jogos e sendo superior ao Atlético, inclusive fora de casa também. E ele conseguiu boas adaptações dentro de problemas que ele teve. Um desses problemas continua para essa temporada, que é a ausência do centroavante. Qual foi a solução dele? Colocar o Bruno Henrique no centro do ataque. A gente não sabe se amanhã ele vai fazer isso. Tudo indica que sim, que ele pode fazer o Bruno Henrique ali como centroavante e o Michael do lado esquerdo, ou o Luiz Araújo do lado esquerdo. Talvez, acho que
um pouco menos provável, já que o lado preferencial do Luiz é o lado direito. Mas aí do lado direito, o Gerson e o Wesley terminaram a temporada muito bem ali. Né? O Gerson como meia que saía do lado e abriu o corredor para o Wesley, os dois se entendendo perfeitamente, acabando com o lado esquerdo das defesas adversárias. Na defesa tem esse problema, né, que o Léo Pereira tem que voltar para o Brasil por problemas particulares. E aí pode jogar o Alexandro ou o Garoto Carbone e o Ayrton Lucas entraria como lateral. Então, e aí tem a volta do De La Cruz no meio, o Alcaraz podendo jogar. Então, mesmo com problemas, é um grande elenco. Você tem ótimas opções ali e opções que mudam a forma do time jogar. Se não está dando certo de um jeito, vamos tentar com um ponto aqui diferente. Um cara no centro do ataque que vai fazer uma outra coisa. O Plata, por exemplo, jogou no centro do ataque com o Felipe também. Então, estou bem curioso para ver esse jogo de amanhã. Acho que tem tudo para ser um bom jogo.